Capítulo 9. O trabalho, um poderoso canal da prosperidade. Talvez você esteja imaginando por que este capítulo sobre trabalho. Considerado um poderoso canal da prosperidade, não veio antes no livro. A resposta se torna mais clara quando olhamos à nossa volta. O mundo está cheio de pessoas que trabalham duro todos os dias para se tornarem prósperas, mas que, mesmo assim, não conseguem alcançar o sucesso de modo algum. Por que isso acontece? Geralmente porque elas não estão pensando em prosperidade e sucesso enquanto trabalham pela prosperidade. Esta não é, com efeito, a melhor atitude. Todo o trabalho que deveria gerar prosperidade é neutralizado com conversas sobre o fracasso, com a associação do indivíduo a pessoas de mente fracassadas ou com a crítica e a censura a outras pessoas que estejam subindo a escada do sucesso. Às vezes, não se percebe que deve haver um trabalho interno alimentando ideias prósperas, antes que possa haver uma produção externa de resultados prósperos. Portanto, os capítulos precedentes eram necessários para condicionar sua atitude para o rico bem, para a prosperidade crescente e para a satisfação duradoura que devem ser seus por meio do trabalho. Atitudes podem fazer a diferença. Certa ocasião, soube de uma secretária que trabalhava arduamente para conquistar a prosperidade. Ela estava com grandes dívidas, tinha sido demitida de vários empregos e estava em flagrante necessidade de um emprego estável. Tinha boa formação, com 2 diplomas universitários, além de treinamento em administração de negócios. À primeira vista, parecia de fácil convivência. Contudo, as pessoas que a conheciam melhor percebiam que guardava ressentimentos contra o mundo inteiro e contra todos seus amigos empregadores em especial. Ficava patente que ela muitas vezes buscava angariar piedade por causa de suas questões financeiras insolúveis. Quando lhe sugeriram que ela mudasse o foco, voltando os seus pensamentos do fracasso para a prosperidade, ela ficou furiosa. Desejava continuar com seus preconceitos, rancores e atitudes fracassadas que preenchiam a atmosfera ao seu redor com um pessimismo tão forte que as pessoas eram repelidas. Com sua mente tão cheia de hostilidade, não é de se admirar que seu trabalho fosse insatisfatório, que ela fosse incompetente e que ninguém gostasse dela em seus antigos empregos. Inversamente, outra senhora parecia perceber que as atitudes vitoriosas e prósperas pavimentavam o seu caminho para o trabalho satisfatório e produtivo. Para todos os efeitos, essa senhora não tinha razão para se sentir positiva ou vitoriosa. Ela já tinha passado do meio século de vida e muitas pessoas em sua faixa etária costumavam dizer que já estão ficando muito velhas, o que por si só é suficiente para criar a carência e a infelicidade. Além disso, ela era viúva e muito sozinha no mundo, sem filhos ou outros parentes próximos. Todavia, essa mulher não costumava usar isso como desculpa para o fracasso. Na verdade, era uma pessoa muito feliz e bem-sucedida. Ainda mais desafiador
O produto que ela vendia era um desses que a maioria de nós não se preocupa em comprar. Ela vendia terrenos no cemitério. Ainda assim, os vendia em grande quantidade e parecia muito feliz com o seu produto. Ela também parecia transmitir o seu entusiasmo àqueles que os compravam dela, embora a maioria de nós prefira odiar pensar nesse assunto o maior tempo possível. O resultado é que ela gozava da maioria dos confortos da vida. Tinha uma casa espaçosa, confortável e adorável, na qual podia receber seus amigos. Possuía, além disso, segurança financeira, sustentada por bens como aluguel de propriedade, ações, apólice e outros investimentos, assim como uma renda alta e estável proveniente de suas vendas. Ela tinha tempo para a sua vida social, para ir à igreja e para atividades culturais, férias e viagens. Para ela, o trabalho era divino, mesmo que esse trabalho fosse vender o último produto que gostaríamos de comprar. O trabalho é divino. A palavra trabalho significa coisas diferentes para as pessoas. No dicionário, há meia página de definições. Um pensador próspero deve pensar no trabalho como algo sublime, divino ou como atividade criativa do bem, equilibrando com diversão, descanso e um ambiente harmonioso. Gibran escreveu que o trabalho é o amor tornando visível. Talvez você não concorde que o trabalho é divino, sublime ou mesmo uma impressão satisfatória dos seus talentos e habilidades. O trabalho que você está fazendo no momento pode não parecer divino. Se não parecer, existe uma razão para isso, e é sempre uma boa razão. Mas vamos deixar o resultado de lado e nos voltar à causa. William James declarou uma vez que 90% dos humanos usam somente 10% do nosso poder mental. Os psicólogos acreditam que em cada ser humano é um dínamo de energia criativa concentrada, energia esta que busca constantemente novos meios de expansão. O desejo de prosperidade e da autoexpressão benéfica no trabalho não é nada senão uma parte dessa energia criativa tentando se manifestar em nossas vidas. Quando os caminhos certos para externalizar essa energia criativa são encontrados e as atitudes corretas são estabelecidas, o indivíduo é feliz, ajustado, considerando então o seu trabalho como algo divino. Quando, porém, os meios corretos de expressão não são encontrados e as atitudes corretas não são estabelecidas, essa mesma energia criativa fica restrita e o indivíduo considera o trabalho uma maldição em vez de enxergá-lo como a bênção divina que tem a intenção de ser. Muitas pessoas se veem em um trabalho que consideram desagradável quando ainda estão no começo da escalada ao sucesso. É essa atitude em relação ao trabalho, nesse ponto de sua jornada, que determina se ela permanecerão nos primeiros degraus ou se subirão o restante da escada, passo a passo. A insatisfação pode ser boa, porque ela instiga a pessoa a almejar mais e, então, a fazer o que for necessário para conseguir o que deseja. As suas circunstâncias atuais têm um propósito. Vamos encarar os fatos honestamente. Você poderá perceber
que está onde está agora para redimir certos traços de caráter ou certas atitudes mentais que impediram seu progresso no passado. Se você está em um trabalho incompatível, perceba que está aí por alguma razão, como para desenvolver qualidades admiráveis que acrescentarão valor ao seu progresso geral, enquanto você avança na sua escalada rumo ao sucesso. Depois de entrar para o ministério, percebi que cada trabalho que tive ao longo de minha vida, fosse grande ou pequeno, era parte do meu treinamento para o púlpito, como palestrante, para a sala de aconselhamento e para o meu trabalho como escritora. Jesus foi muito elucidativo quando disse, E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas 12, 48. A sua necessidade imediata é, portanto, a de disciplinar suas atitudes e reações de forma a aproveitar ao máximo suas experiências atuais, passando assim que for possível as fases mais elevadas de autoexpressão em um trabalho satisfatório. Em outras palavras, quando a insatisfação com a sua vida atual assaltá-lo ou quando a pressão financeira vier perturbá-lo, neste momento, você estará sentindo a pressão real de seus talentos e habilidades, lutando para se expressarem ou virem à luz por meio de suas ações, manifestando assim como níveis mais ricos de sucesso e prosperidade. Aperfeiçoe suas atitudes com relação ao trabalho. Com relação a como disciplinar ou aperfeiçoar suas atitudes e reações, aqui vai uma dica. Toda a sua perspectiva pode estar errada. Como aquela infeliz secretária, você pode estar se ressentindo de alguma coisa, envenenando assim a si mesmo, com o pensamento da amarga injustiça. Muitas pessoas que não conseguem sequer chegar aos primeiros degraus da escada do sucesso acabam culpando outros desse fato, dizendo que há sempre alguém que as impede de serem bem-sucedidas. Essas pessoas entram, inclusive, em detalhes sobre coisas que aconteceram anos atrás, coisas que elas alegam serem as suas causas de seus problemas. James Allen escreveu que um homem só começa a ser um homem depois que para de se lamentar e insultar, começando a procurar a justiça oculta que regula sua vida. De modo semelhante, você pode estar andando por aí envolto num cotidiano negativo porque não fez esforço mental suficiente para se libertar dele ou para se elevar sobre ele. Se for esse o caso, você pode parafrasear as palavras de Jesus declarando, Tudo que o Pai me dá virá a mim. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jó 6,37. Lembre-se de que há um plano divino para cada vida, um plano que tornará cada um de nós um indivíduo mais saudável, mais feliz e mais bem-sucedido do que jamais foi. Saiba que as suas experiências presentes podem levá-lo ao plano divino reservado a você. Então, abra a porta e declare: o plano divino para minha vida se revela agora, passo a passo. Eu reconheço alegremente cada frase desse plano, aceitando-o em meu presente e em meu futuro,
e permitindo que Ele me revele como tirar o melhor proveito de minha vida. Com relação às suas experiências atuais, é bom reafirmar as palavras de Davi. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Você pode ter certeza de que a vontade de Deus para você é o seu bem supremo no presente e no futuro. O que você está fazendo com relação à insatisfação? Se você não está satisfeito com a sua sorte atual, o que você está fazendo para se preparar para circunstâncias melhores? Você tem um objetivo concreto em mente? Você está disposto a passar seu tempo de lazer indo a cursos noturnos, assistindo a palestras especiais, lendo livros específicos ou, ainda, engajando-se em atividades construtivas que o preparariam para um sucesso maior? A maioria das pessoas não está disposta a tanto. Você é uma exceção. Em vez de fazer coisas assim, muitas pessoas preferem passar seu tempo de lazer criticando seu trabalho, seus colegas, o chefe e o mundo em geral. Elas acreditam que, ao difamar o outro, seus próprios fracassos e insatisfação não ficarão tão aparentes. Quando você se pega tentando a fazer o mesmo, mude o seu pensamento. Para ajudá-lo com isso, afirme: Nem eu o condeno. A lei da justiça e da liberdade divinas funcionam para todos nós, em tudo e através de todos nós. E eu me regozijo com isso. Ninguém nem nada pode tirar de mim o bem concedido por Deus, e eu me regozijo por saber disso. A secretária de um político descreveu a injustiça com que se defrontou no escritório. Outro funcionário, com muito menos tempo de casa, recebeu uma atribuição na campanha do chefe, a qual ela achava que tinha direito. Era um trabalho interessante e empolgante, ao passo que suas outras tarefas eram mais pesadas e técnicas. Quando ela começou a usar as declarações acima mencionadas para recondicionar suas atitudes, da condenação e da injustiça para a liberdade e a justiça divina, todo o panorama mudou. O outro funcionário foi transferido do escritório e a secretária então obteve a antiguidade e o trabalho que sentia lhe pertencer. Em outro exemplo, uma mulher que estava trabalhando meio período falou sobre todas as injustiças que eram evidentes em sua vida. Sua saúde não era boa, ela se sentia oprimida pela mãe, que não confiava nela e até abria sua correspondência com vapor no fogão. Ela estava insatisfeita com o seu trabalho, mas não se sentia qualificada para algo melhor. Ela estava com dúvidas, tinha uma propriedade que não conseguia alugar e um terreno que não conseguia vender. Essa mulher era uma solteirona que sentia o fato de nunca ter se casado como uma injustiça. Cada fase da vida dela era anuviada por sua atitude de amarga injustiça. Conforme ela começou a declarar a justiça divina, a liberdade
e a satisfação para todas as áreas de seu mundo, todo o seu estilo de vida melhorou, aos olhos vistos. Ela percebeu que tinha sido seu pior inimigo através de suas próprias ideias limitadas. Direcione suas energias para um objetivo. Quando suas energias são direcionadas de forma construtiva para um fim determinado, tudo que não é essencial acaba sendo posto de lado. Pensamentos mesquinhos, relacionamentos inúteis, temperamentos ruins e emoções destrutivas que geralmente levam à doença, ao desânimo e ao fracasso não encontram espaço em sua vida quando você começa a pensar em como quer que ela seja de verdade. As coisas não melhorarão externamente até que tenha mudado primeiro no interior, porque os processos da mente controlam todas as experiências de nossas vidas. Se está em meio ao fracasso aparente, às dificuldades financeiras, ao desassossego, à insatisfação com seu emprego, você não deve permitir que nenhuma dessas condições o afaste de ideias de abundância, planos de riquezas e imagens mentais de sucesso. Nada pode impedir que você se mova adiante mentalmente, rumo aos seus objetivos. Quando você pergunta à inteligência divina quais são os próximos passos que deve tomar. Vivemos em um mar de energia e inteligência. De acordo com os cientistas, o que temos acesso constante aos seus benefícios, basta pedirmos por eles. Desse mar podem chegar navios repletos de bênçãos, mas antes temos de enviá-los de nossos portos. Há uma resposta. Muitas pessoas sofrem em meio à confusão e insatisfação por não perceberem que este é um universo amistoso, repleto de uma inteligência suprema que responderá com amor a todo pedido de orientação, bastando solicitá-la. Em relação ao seu trabalho atual e a como melhorá-lo, você deve buscar sabedoria. Inteligência divina. Quais atitudes, pensamentos ou ações positivas, construtivas e criativas são o meu próximo passo para que possa melhorar o meu trabalho atual? Qual é o próximo passo para tempos de abundância, satisfação e liberdade que me pertencem por direito divino? Uma mente inquisidora é uma mente saudável que sempre consegue respostas às perguntas que faz, conduzindo-se a resultados saudáveis, satisfatórios e que levam à evolução. É muito mais fácil trabalhar com ideias ricas e de expansão, experimentando resultados vitais e valorosos, do que se comprometer com o fracasso, focando em ideias e expectativas menores. Recentemente, ouvi de um engenheiro que pensar grande é esperar grandes resultados. O ajudou a considerar seu trabalho como algo divino, sublime e mais satisfatório, assim como financeiramente recompensador. No passado, ele havia fechado contratos pequenos, quando, por meio da aplicação do pensamento próspero, seu grande sonho finalmente aconteceu. Ele estava pronto para lidar com o sucesso. Ele havia se preparado mental e emocionalmente durante um longo tempo. Então a prosperidade
não o desestabilizou nem desequilibrou. O método que esse homem usou para sair de um emprego que não mais o satisfazia e para ser capaz de lidar com o seu sonho foi este: dois pontos. Ele comprou um pequeno caderno preto e começou a escrever ali as suas maiores, mais ricas e bem-sucedidas ideias e declarações. Isso o ajudou a expandir o pensamento, deixando-o tranquilo, equilibrado e inspirado diante da insatisfação com o seu trabalho da época. Foi depois disso que o grande sonho da sua vida se revelou para ele. Ele começava o seu dia abrindo o seu caderninho preto e meditando sobre as ideias que estavam ali anotadas. Este é um dia divino, um dia bom. Eu anuncio este dia e todas as suas atividades como boas. Enquanto pensava em suas várias atividades do dia, ele afirmava, dois pontos. Meu trabalho, correto e perfeito, espera por mim hoje. Ainda para o seu trabalho, ao longo prazo, ele declarava: eu manifesto agora o meu trabalho perfeito. Para novas ideias sobre como lidar com diversos problemas, ele afirmava, dois pontos. Eu agora estou aberto e receptivo às ideias ricas e divinas que iniciam e sustentem em meus negócios. Quando o desânimo ou algum aborrecimento surgia, ela repetia: nada pode me derrotar. Agradeço pelos resultados corretos, perfeitos e imediatos que atinjo. Alegro-me por ser bem-sucedido de todas as formas. Quando a sensação de muita pressão ou incerteza tentava aparecer, ele dizia, dois pontos. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Minhas conquistas são muitas e eu sou divinamente equipado para conquistar grandes coisas com facilidade. Para a reunião de negócios, ele declarava, dois pontos. Eu pronuncio esta reunião de negócios e tudo relacionado a ela como algo bom. Resultados satisfatórios aparecerão rapidamente. No fim do dia, em vez de remoer as experiências vividas, ele afirmava, dois pontos. Esta é a hora da conclusão satisfatória. Eu libero este dia e o deixo ir. A inteligência divina estabelece somente o bem deste dia. Todo o resto se dissipa. Para ter uma boa noite de descanso e preparação para uma manhã exitosa, ele afirmava: agora que me deito para um sono tranquilo, agradeço pelo meu dia bem-sucedido. Descanso tranquilamente, sabendo que a inteligência divina está renovando meu corpo e minha mente, preparando-me para um amanhã ainda mais repleto de prosperidade. O seu trabalho real está diante de você. O trabalho que você deseja está bem à sua frente. Uma nova oportunidade se apresentará assim que você absorver toda a disciplina e conhecimento que o seu antigo emprego tem a lhe oferecer. Enquanto isso, lembre-se de que não há trabalho melhor ou pior, desde que seja essencial para o bem-estar de alguém. Então, realize-o da maneira mais eficiente possível enquanto estiver nele. Quando pedir orientação para o futuro,
Mantendo em sua mente ideias de expansão, é útil confrontar suas experiências atuais, lembrando sempre, isso também passará. Você deve se esforçar para viver bem em meio à insatisfação com o seu trabalho atual, ao mesmo tempo que faz o melhor que pode nele. Isso o ajuda a permanecer estável enquanto trabalha para um bem maior. É claro, mesmo os que tentam ser o mais verdadeiros que sejam possível, especialmente em seus trabalhos, passam por períodos de desânimo intenso. Não há nenhuma desgraça em ficar desanimado, mas não deixe que isso o oprima e tome conta de você, roubando sua mente as visões maravilhosas de sucesso ou a direção na qual você deve seguir. Diante do abatimento, sua função é se concentrar em ideias mais elevadas, de um trabalho mais satisfatório, pedindo então uma solução divina para as experiências do momento. Jamie Allen explica, Suas circunstâncias podem ser desarmoniosas, mas elas não durarão por muito tempo se você conceber um ideal positivo e lutar para alcançá-lo. Você não pode ir para dentro de si e ainda permanecer tranquilo no exterior. Quando estiver abatido, é útil se lembrar de que é mais escuro antes do alvorecer de um novo bem. O desespero é geralmente uma indicação emocional de que a maré está virando e de que o alvorecer chegará antes do que você pensa. Se você continuar para seu interior, o exterior tomará conta de si mesmo. Se necessário, use a lei mental da reversão da situação. Já se diz que, no reino mental, o pensamento pode produzir resultados positivos mais facilmente quando se pensa em opostos, mais do que pode aceitar um bem gradual e produzi-lo. Uma mudança radical de visão pode clarear a mente das ideias confusas e limitadas. O mental muda assim para o oposto, produzindo um resultado mais rápido e satisfatório. Ouse ser um arquiteto espiritual e construa imagens de um bem maior. Ouse aproveitar essas imagens positivas enquanto realiza as suas tarefas diárias. Sinta e visualize o sucesso bem em meio à insatisfação. Ouse afirmar para si mesmo o sucesso rico e ilimitado, sem se importar com o que ele esteja acontecendo ou à sua volta no momento. Declare: isto ou algo melhor, Pai, que o seu bem supremo seja feito. Espere mudanças para melhor. Então lembre-se de que você não pode melhorar as coisas lutando com as infelizes condições atuais. Você não pode melhorar as coisas culpando os outros pelos seus desapontamentos e experiências de fracasso. Tome uma atitude de não resistência com relação às condições existentes e saiba que elas já estão mudando para melhor. Quando as coisas parecerem estáticas, lembrem-se do princípio da física que diz que o universo inteiro está em constante movimento. Embora possamos não perceber isso,
em sua totalidade com nossos 5 sentidos. Nada fica parado, tudo está constantemente em movimento, quer pareça ou não. Se você esperar que as mudanças aconteçam para o melhor, isso com certeza acontecerá. Em épocas em que as mudanças estão acontecendo, mas ainda não são aparentes, não se deixe enganar pelos pensamentos de medo. Estes tentarão convencê-lo de que suas ideias mais elevadas são boas demais para serem verdade, maravilhosas demais para acontecerem ou boas demais para durarem. Quando o medo ou a dúvida surgir, dê o melhor de si e faça algo definitivo para trazer a sensação e a aparência de sucesso para a sua vida, convencendo não só a si mesmo, mas também aos outros de que você está sendo bem-sucedido. Aquele que vence a dúvida e o medo supera o fracasso. Isso ajuda muito as outras pessoas a pensarem que você está se saindo bem. Seja seu sucesso evidente para você nesse momento ou não. Você colhe os benefícios reais dos pensamentos e da expectativa dos outros pelo seu sucesso. Unidos às suas próprias expectativas e pensamentos, eles podem agilizar os resultados do sucesso em sua vida. A técnica da saturação. Procure se impregnar em atmosferas de plenitude, associando-se a pessoas de sucesso. Quando não houver nenhuma evidência de que sucesso e prosperidades maiores podem ser seus, reserve um tempo para andar pelos bancos da sua cidade, observando as pessoas bem-sucedidas e com muito dinheiro. Você deve aproveitar esse momento para visitar vizinhanças adoráveis, onde haja prédios novos e bonitos e bonitas lojas. Ande pelas partes ricas da sua cidade, ou mesmo na área rural, onde a abundância divina esteja em evidência. Associe-se a pessoas criativas e talentosas, como artistas e intelectuais, se isso lhe trouxer uma sensação de riqueza. Se ir a óperas, concertos ou a galerias de arte o faz sentir-se rico, faça isso. Pode ser bom ouvir músicas ou palestras sobre assuntos culturais que o inspirem. Eu acho útil ler as histórias de sucesso e autobiografias de pessoas famosas. Quando percebemos os desafios que as celebridades tiveram de enfrentar e vencer, nossos próprios períodos de maré baixa parecem comparativamente suaves. Assim, nós renovamos na sensação de que podemos e iremos conquistar nossos objetivos. Durante um período difícil em minha vida, descobri que, ao tomar lições de arte e pintar um pouco, o meu desânimo se transformava em esperança por um futuro melhor. Conheço, por exemplo, uma senhora que venceu o desânimo apenas trabalhando com afinco em seu adorável jardim de rosas. Se é o ar livre que lhe dá a sensação de riqueza, então aproveite mais o sol, o ar fresco e a quietude da Mãe Natureza. Ir a eventos esportivos pode carregar suas baterias mentais. A participação ativa em esportes como golfe
Montar a cavalo, pescar ou nadar podem ajudar a aliviar a preguiça mental. Ou ainda, uma longa caminhada ou passeio a cavalo no campo pode lhe proporcionar a melhoria de ânimo de que você necessita. A beleza de antiguidades ou decorações de interiores, a preparação de comidas exóticas ou a criação de roupas especiais podem acrescentar muito à sua sensação de riqueza. Em outro período tenso da minha vida, encontrei grande alegria ao trabalhar com uma costureira para desenhar e criar as minhas roupas. Isso tirou minha atenção da insatisfação que sentia em relação ao trabalho naquele momento e o fez por tempo suficiente para que o problema se resolvesse e uma mudança no trabalho acontecesse. Talvez a leitura de clássicos ou da Bíblia, ou então a participação em certos jogos tranquilos, possam elevá-lo. Ter períodos de tranquilidade para absorver novas ideias é sempre útil. Eu gosto de ler os jornais de domingo do país inteiro, apenas passando os olhos por eles e estudando os anúncios mostrando lindas roupas, lugares distantes e reportagens sobre novos livros, arte e música. Eu já posso obter um elevado senso de liberdade e riqueza. Nunca é perda de tempo impregnar mente, corpo e assuntos pessoais com ricas ideias, associações, atmosferas e com qualquer atividade, seja interna ou externa, que traga ao seu ser interior uma sensação de riqueza, especialmente naqueles períodos em que o sucesso parece estar se manifestando. Faça bom uso do seu tempo livre. Em meio às suas atividades cotidianas, você pode não ter tempo suficiente para saturá-los com coisas que o façam se sentir rico. Porém, durante suas horas de folga, você pode se elevar com novas diversões, embora algum tempo livre deva ser devotado ao estudo e ao autoaperfeiçoamento, de maneira que você possa alcançar uma satisfação cada vez maior no seu trabalho. Anos atrás, quando minha vida estava oprimida pela limitação, o único modo de ganhar uma sensação de liberdade e a visão de um sucesso possível era escapulir para uma caminhada tranquila e agradável pelo quarteirão, perto do fim da tarde. Ainda assim, esse ato simples me permitia me segurar as minhas elevadas visões do bem, para que elas pudessem se manifestar mais tarde. Este é um universo rico com incontáveis maneiras de derramar suas bênçãos sobre nós quando mantemos nossas expectativas altas. Procure se lembrar disso. Seu copo está realmente meio cheio e não meio vazio. Tire o máximo proveito da sua situação atual. Se você deseja mais satisfação em seu trabalho atual ou galgar outro degrau no seu emprego, se deseja uma carreira nova ou independência financeira, o seu objetivo pode ser alcançado. Uma boa declaração para usar a fim de trazer o resultado certo, quer isso signifique ficar no seu trabalho atual ou mudar de emprego, é esta: a inteligência divina agora trabalha em mim
em minha vida e em meus assuntos, determinando, realizando apenas o que seja para o meu mais alto bem. A inteligência divina nunca falha. Se você estiver convencido de que seu trabalho presente não é satisfatório, nem pode vir a ser, estabeleça uma mudança, afirmando, agora me são revelados novos meios de ganhar meu sustento e novos métodos de trabalho. Eu não estou confinado a maneiras e métodos do passado. Eu experimento o meu trabalho perfeito, de maneira perfeita, alcançando uma satisfação perfeita e um pagamento perfeito. Siga em frente com quaisquer ideias ou eventos que se apresentem a você para serem mudados. Pare de pensar ou de falar sobre a sua atual insatisfação. Esqueça e deixe ir. Em seguida, comece a colocar uma nova ordem, harmonia e beleza em seu serviço atual. Se você está insatisfeito, comece fazendo tudo o que for possível para tornar seu trabalho mais agradável e ordeiro. Limpe as suas gavetas, arrume a sua mesa, acrescente uma planta ou algo belo, algo que você e os outros possam olhar com frequência para obter uma elevação instantânea. Dê aos seus companheiros de trabalho os benefícios do elogio, da apreciação sincera, de palavras gentis, assim como de orações silenciosas e bênçãos. Acima de tudo, lembre-se de que você é parte de qualquer situação em que você se encontra. Conforme destina a situação, seus pensamentos e suas ações mais elevadas, você ajuda a estabelecer a ordem, a harmonia e a satisfação para todos os envolvidos. Quando você faz o melhor, pode estar certo de que o bem maior se revelará a você. Enquanto isso, como está escrito no Eclesiastes, tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-se ou conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Em outras palavras, como um amigo meu costuma dizer, quando você passar pelo inferno, procure tirar disso o maior proveito possível, com mais sabedoria do que tinha antes, e o resultado do bem dessa experiência será duradouro. Liberte-se das críticas. Ouse pensar, agir e reagir de forma diferente daqueles que têm a mente programada para o fracasso, a não ser que queira permanecer com eles no começo da escada. Há espaço bastante no topo de qualquer campo de trabalho ou profissão, mas apenas para aqueles que ousam se libertar dos pensamentos comuns de picuinha, ciúmes, críticas mesquinhas, ainda que sejam estas as práticas que a maioria das pessoas preferem nutrir. Quando se sentir tentado a unir-se ao coro de tal massa de pensamento negativo, declare, não há crítica em mim, por mim ou contra mim. A lei suprema do bem agora está no comando de minha vida e a harmonia divina agora reina suprema em mim e em meu mundo. Essa compreensão o protegerá dos pensamentos negativos que vierem dos outros. Deles, sempre, por sua vez,
a bênção e a proteção de suas atitudes construtivas. Você deve estar pensando, mas isso tudo vale a pena? Ouça bem. O maior conhecimento que você pode ganhar sobre si mesmo e seus colegas é que uma pessoa pensando e agindo de forma construtiva em qualquer situação não pode falhar em produzir bons resultados. Toda a humanidade está faminta de atitudes, ações e reações construtivas, reagindo e respondendo rapidamente a isso. Certa vez vi essas respostas aparecerem em uma situação que envolvia 2 membros juniores de uma grande firma de advocacia. Conhecida por sua crença no trabalho duro e em resultados produtivos, essa empresa era muito próspera, assim como todos seus membros. Um dos membros juniores era um indivíduo feliz, otimista e alegre. Ele não hesitava em fazer um elogio quando era devido ou de mostrar gentileza e cortesia com qualquer pessoa que encontrasse. Ninguém era insignificante demais para receber a atenção dele. Esse jovem não parecia saber o que era criticar, condenar, nem se queixar. Um outro advogado, na verdade, era mais bem qualificado para o trabalho. Como ele tinha um diploma a mais que o outro, a firma lhe pagava várias centenas de dólares a mais por mês. Portanto, ele tinha todas as vantagens sobre o primeiro jovem, ou assim seria de se supor. No entanto, o advogado muito bem pago era um queixoso silencioso e nada parecia agradá-lo. Os detalhes o irritavam, as pessoas o irritavam, uma tarefa inesperada o irritava, tudo o irritava. Em um ano, ele não era mais empregado dessa firma. Nesse mesmo período, o primeiro jovem foi promovido para a função e salário do outro. Mais tarde, ele se tornou sócio pleno da empresa. Nunca na história dessa firma um advogado tinha subido tão rápido, tanto em termos de responsabilidade quanto em termos financeiros. Comece uma vida nova. Já foi dito que o trabalho é a forma mais elevada de diversão. Se o trabalho será uma atividade agradável ou um esforço pesado, isso depende de suas atitudes em relação a si mesmo e aos outros e ao trabalho em geral. Esteja certo de que o trabalho é divino e de que o verdadeiro trabalho é sua verdadeira compensação. Procuram por você tanto quanto você os procura. O verdadeiro trabalho do homem é o que ele desempenha melhor, dele tirando uma satisfação profunda. Comece uma vida nova neste momento, sem se importar com sua situação atual. Comece declarando com ousadia como fez Charles Fillmore, aos 93 anos de idade. Eu constantemente ardo com fervor e entusiasmo, entrando em ação com uma fé poderosa para fazer as coisas que devo fazer. Una-se a incontáveis outros, lançando-se a um trabalho ou alguma outra forma de autoexpressão que o satisfaça, usando essa fórmula de sucesso. Crie uma imagem mental tão acurada quanto possível de como você quer que sua vida seja. Depois de formar a imagem do que você deseja, comece a desenvolver e a viver mentalmente o seu desejo.
Comece a pensar nos resultados desejados como se já o tivesse obtido. Com isso, você assume o seu bem desejado e apressa a sua manifestação. Peça à inteligência divina para lhe mostrar o próximo passo na direção do seu bem desejado. Você receberá orientação sobre se deverá ir à escola noturna, para novos cursos, fazer mudanças drásticas em seu trabalho e estilo de vida, ou então desenvolver atitudes mais construtivas em relação ao seu trabalho atual e seu potencial. Quando lhe for mostrado o próximo passo, prossiga adiante com fé, sabendo que isso irá levá-lo a uma maior satisfação. Persista e persevere no conhecimento que, então, o trabalho apropriado pode e será seu. Emerson disse que tudo tem um preço e que se o preço não é pago, aquilo que você quer não é obtido, mas sim uma outra coisa qualquer. Então, persista em pagar o preço, tanto interno quanto externamente, e você ganhará da vida o que realmente deseja. Continue dando o melhor de si em sua situação atual, mesmo que você já esteja vivendo mentalmente além disso. E, acima de tudo, mantenha o seu espírito elevado por meio da técnica da saturação. De fato, se você empreender sua jornada interior de acordo com essas várias maneiras, a sua realidade exterior terá de acompanhar o movimento. Ela não conseguirá ficar parada.